Olá, esta é a aula 1 do curso de Conservação de Materiais Arqueológicos. Essa aula se chama Arqueologia e Conservação, Aproximações Possíveis. E para dar início a ela, eu trago para você o Código de Ética da Sociedade Brasileira de Arqueologia, da SAB. Esse Código de Ética da Sociedade de Arqueologia, ele dispõe logo como seu primeiro item de compromisso do arqueólogo a preservação dos registros arqueológicos, desde os sítios, as coleções e todos os seus respectivos documentos. Nesse mesmo item sobre os compromissos deste profissional, a SAB registra ainda a importância da limitação das intervenções, aqui nesse item, e de modo que seja possível assegurar a conservação dos testemunhos arqueológicos para as gerações futuras. Por sua vez, o código do Colégio Profissional de Arqueólogos do Peru também é bastante similar ao código da SAB. Ele registra que a obrigação de todos os membros, ao realizar trabalhos de investigação, de escavação em sítios arqueológicos, que os seus membros, os arqueólogos, devem documentar devidamente, registrar os seus materiais, assim como também devem garantir a proteção e a conservação. Notem, nominalmente, a preocupação aqui com a conservação dos registros, evitando, assim, a sua exposição e a sua degradação, desses bens. Por outro lado, o Código da Sociedade Americana de Arqueologia, ele também dá o mesmo tom de preocupação com a preservação dos registros arqueológicos, dando destaque a isso ao seu código de ética, afirmando que os arqueólogos eles devem trabalhar ativamente pela preservação e pela garantia do acesso a longo prazo às coleções arqueológicas, registros, documentos, relatórios e todas as informações advindas dessa pesquisa. Trago também, em contraponto, o Código da Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, da ABER, que é um código de ética elaborado por um conjunto de associação de conservadores e restauradores do Brasil, que, apesar de não ser específico, não ser elaborado para falar sobre bens arqueológicos, ele também funciona porque logo no seu parágrafo introdutório é destacado aí um papel fundamental do conservador e do restaurador para a preservação dos bens culturais, para benefício da atual geração e das gerações futuras, para isso, esse profissional ele deve realizar o quê? O diagnóstico, o tratamento da conservação e da restauração dos bens culturais, a sua devida documentação de todos os procedimentos e além do estabelecimento de atividades referentes à conservação preventiva. Esse código da ABER, ele foi elaborado a partir de colaborações, de compilações de outros códigos, tais como o código do International Council of Museums, do ICOM, do American Institute of Conservation, o AIC, entre outros. E, além disso, a gente vê nesse código da ABER uma clara inspiração em documentos como a Carta de Veneza, de 1964, e a Carta de Restauro, de 1972. A maior parte das organizações arqueológicas internacionais, como a Society for American Archaeology e Archaeological Institute of America, também vão reconhecer como princípios éticos a importância com o cuidado das coleções que são geradas a partir do trabalho de campo. E não distante disso, a disciplina da conservação também pode ser definida a partir dos cuidados e preservação dos artefatos, incluindo aí todos os aspectos de gerenciamento e cuidado das coleções, desde a etapa de escavação, até a etapa de armazenagem, tratamento curativo e também exposições. O que a gente
quer chegar, onde a gente quer chegar com a aproximação desses dois códigos de ética, né, de entidades profissionais diferentes, né, dos arqueólogos e dos conservadores. O que nós desejamos ressaltar aqui é que tanto os arqueólogos quanto os conservadores, eles viabilizam o acesso ao passado através justamente da preservação do registro da cultura material. Esse é o eixo comum entre essas duas categorias, né, de profissionais. Temos um claro eixo comum entre essas duas disciplinas. A partir disso, é lógico assumir que tanto arqueólogos quanto conservadores têm um objetivo único e um compromisso comum com a relação à preservação dos artefatos. Embora conservadores e arqueólogos compartilhem esse desejo pela preservação dos registros arqueológicos, nós temos uma separação de longa duração entre esses dois campos. E isso tem contribuído frequentemente para problemas de gerenciamento de coleções. O desenvolvimento recentemente relativo do campo da conservação dos objetos, ele surgiu do reconhecimento da importância cultural e científica dos mesmos. O próprio reconhecimento da importância dos objetos, ele foi um elemento catalisador para a criação de museus e, mais tarde, né, para o próprio aprimoramento da disciplina da conservação. Por isso que eu coloco aqui, antes da conservação, né, antes do século XIX, os conservadores, vamos colocar assim com muitas aspas, né, eles tentavam frear o processo do envelhecimento dos objetos. Desde sempre, né, você tem aí registros de cultura material muito antigos, com registros de reparos anteriores, como esses que vocês veem aqui nessas fotos, né, que são tentativas de fazer com que a vida material desses objetos seja prolongada. Por isso que a gente não pode colocar que essas ações tenham sido feitas por conservadores, né, por restauradores. São ações pregressas, antes do amadurecimento mesmo da disciplina da conservação. Mas são ações, como vocês veem aqui nessa outra foto, né, de uma limpeza de um objeto, de uma igreja, enfim, que tentam frear o envelhecimento dos objetos, que tentam frear a sua deterioração através de procedimentos como limpeza, né, dos artefatos, tentando torná-los mais visualmente atrativos, ou mesmo aqui, novamente, tentando fazer com que eles se tornem novamente funcionais, né? Então, a gente tem esses antecessores, né, à nossa disciplina já contemporânea, mas essas tentativas de intervenções, elas também se manifestam na arqueologia, né? E a gente consegue tentar rastrear um pouco dessas ações, se a gente fizer aí um retrospecto da própria ação da arqueologia aí nos anos 30 e 40, né? A conservação científica, ela começa a se desenvolver lentamente a partir de métodos e testes que mais tarde elas vão consolidar a base atual da disciplina da conservação, né? Tanto os conservadores quanto arqueólogos, eles começam a se preocupar, já na década de 30 e 40 do século passado, né, com o processo de deterioração dos objetos, que isso poderia implicar em uma perda dos seus atributos de valores estéticos, históricos, científicos, simbólicos e tantos outros. Já na década de 50, arqueólogos, conservadores e profissionais de museu, eles passam a reconhecer uma necessidade de um trabalho colaborativo, mas que ainda na prática se distancia. O primeiro programa de conservação dos Estados Unidos,
que foi desenvolvido nos anos 70, ele não colocava em prática essa proposição de trabalhos interdisciplinares, por exemplo. E dentro desse programa que surge, né, na década de 70 nos Estados Unidos, os conservadores de arte, como assim eram reconhecidos, eles acabavam desejando reconstruir um vaso cerâmico para se discutir padrões estéticos, né, de beleza, dentro de uma perspectiva histórica. E, por sua vez, os arqueólogos desejam ali estudar os artefatos, né, os fragmentos, para tentar entender a composição da matéria, sua manufatura e a sua disposição final. Essa foi uma primeira separação, né, uma separação inicial, que vai impactar negativamente a relação até um pouco conflituosa entre conservadores de arte e arqueólogos, e a partir dessa separação inicial se dá uma das tensões atuais, né, os equívocos, né, atuais entre os dois campos, né, se dá a partir desses dois desse confronto direto, né, desses desencontros, e mesmo com o desenvolvimento de uma área específica para a conservação de bens arqueológicos, a gente percebe uma fenda, né, entre essas duas disciplinas. E desde então, conservadores tentam aí se conectar novamente com os arqueólogos. Aqui a gente vê algumas imagens, né, de trabalhos interdisciplinar, né, desde os anos 50, do Kelsey Museum, né, e até hoje aqui, que são realizados em campo, né. A gente tem a presença aqui de uma equipe múltipla, mas você ainda não tem a presença firmada, né, e consolidada, especialmente nessa época, de conservadores em campo. Mais recentemente, sim, né, eles fazem parte de equipes multidisciplinar, porque se reconhece a importância da atuação desse profissional nessas pesquisas, né. Eu trago agora essa pesquisa para vocês, ela já é um pouco antiga, né, de 2012, mas foi a última que eu consegui localizar sobre esse tema, né, foi um congresso do American Institute for Conservation. A conservadora de materiais arqueológicos, a Suzanne Davis e a Cláudia Chemello, elas apresentaram resultados, né, de uma pesquisa com diretores de projetos arqueológicos que trabalharam nos Estados Unidos em 2011. E o objetivo dessa pesquisa foi analisar como os arqueólogos estavam se engajando ou não, né, com os conservadores, para ganhar ali uma compreensão das necessidades da conservação sob as perspectivas dos arqueólogos. Em um universo de 346 questionários respondidos, a maior parte deles, vejam aqui, afirmou que os conservadores não trabalhavam diretamente nos projetos arqueológicos, assim como eles também não consultavam esses profissionais antes do trabalho de campo, né? Na maior parte dos casos, os arqueólogos que participaram dessa pesquisa, eles expressaram que os conservadores não tinham experiência de campo suficiente, assim como também não compreendiam os objetivos da investigação arqueológica, que por isso eles não faziam parte aí dessa etapa de pesquisa de campo. Mas, como uma luz no fim do túnel, né, os arqueólogos que participaram dessa pesquisa, eles alertavam que a conservação era, sim, uma despesa necessária aos projetos arqueológicos. E, por isso, a gente percebe, né, que há essa noção, né, essa ideia de que a conservação era importante, que ela deveria estar presente, sim, nos projetos arqueológicos. Os conservadores, eles acabam não sendo associados, né, aos trabalhos de campo.
Eles são associados tipicamente aos trabalhos de laboratórios. Normalmente, a sua atuação nos projetos de arqueologia, ela é feita quando o objeto, depois de escavado, chega ao laboratório. Entretanto, há muitos fatores positivos na colaboração interdisciplinar durante a fase de planejamento, durante a fase de consulta e mesmo durante o trabalho em conjunto em campo, né, entre arqueólogos e conservadores, né? A separação entre arqueologia e conservação, ainda no nível de treinamento, né, publicações, teorias, ela acaba se tornando uma grande lacuna de comunicação entre esses dois campos, né, científicos, e acabam criando equívocos entre essas duas classes de profissionais. Não raro, conservadores são considerados como jogadores mais fracos, né? Conservators are not team players. Eles são considerados o elo mais fraco, o elo que vai tentar ali implantar medida restritiva que vai impactar no andamento, no sucesso do jogo. É essa visão que muitos arqueólogos têm, né, quando se levanta a possibilidade de se trabalhar com o conservador em campo, né? E o papel técnico dos profissionais ainda é um outro fator de equívoco frequente, que muitas vezes tende a limitar o papel potencial, né, do conservador em pesquisas de campo. Alguns arqueólogos eles tendem a trabalhar com conservadores apenas em questões pontuais, com participações muito temporárias, participações no processamento de materiais em etapas de laboratório, ou pior ainda, né, limitado a um pequeno problema, a uma famosa receita, né, de bolo, né? O que que eu faço para estabilizar a corrosão desses materiais, né? O que que eu posso passar para resolver o meu problema, né? E isso acaba, enfim, gerando um problema maior, né? Essas interpretações equivocadas, né, dessa questão de considerarem que o conservador é o jogador com o elo mais fraco, né? É aquele profissional que vai realmente implantar aquelas medidas restritivas, punitivas, né? Não toque, né? Os arqueólogos acabam limitando a função do conservador, que fica aí erroneamente limitada a cuidar da integridade dos objetos escavados, e muitas vezes numa etapa muito posterior à escavação, né? Isso uma prática muito constante. E apesar da preocupação da preservação dos bens culturais figurar em destaque em muitos códigos de ética da prática arqueológica, a disciplina da conservação e a atuação dos conservadores, ela continua separada do mundo real da arqueologia. Muitos fatores ajudam aí a inibir a integração da arqueologia e da conservação, como, por exemplo, nós temos treinamentos distintos, né? Aparentemente com diferentes objetivos, literaturas, vocabulários específicos de conservadores, de arqueólogos, né? E essa falha da separação é também uma falha de formação. Nos Estados Unidos, até a década de 1990, não havia programas de conservação específicos voltados aos materiais arqueológicos, por exemplo. E no Brasil, nós não temos ainda programas específicos para a formação desses profissionais. Nós ainda continuamos aí com uma formação muito forte, numa tríade baseada em escultura, papel, pintura de cavalete, e toda e qualquer especialização nesse campo, ela acaba sendo feita fora do país, né? Ou por cursos pontuais, né? Por cursos como esse, por exemplo, né? E essa falha acaba colaborando cada vez mais, né, com o fosso entre essas duas disciplinas, pois a gente não
forma profissionais com habilidades específicas e necessárias para compreender a natureza dos materiais arqueológicos. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês um levantamento, né, de alguns cursos de conservação, né, que foi um levantamento de cursos de graduação e tecnológicos, né, e técnicos também, né, de conservação. Alguns desses cursos já não estão mais ativos, né, como o curso da PUC de São Paulo, mas para que vocês vejam que, de fato, a gente se baseia muito aí nessa tríade, né, de pintura, de cavalete, escultura, papel, né? Essa é a nossa formação e é uma formação muito baseada, né, na formação europeia ainda. Alguns desses cursos, como o da UFPEL aqui, por exemplo, oferecem disciplinas optativas, né, de conservação de materiais arqueológicos, o que é, sem dúvida alguma, um grande avanço, né, nessa área. Por outro lado, os arqueólogos eles também acabam, claro, né, se distanciando da conservação. Nós analisamos aqui a matriz curricular de 10 cursos superiores públicos e privados também, né, de bacharelado de arqueologia, e no currículo desses cursos de graduação, ainda que timidamente, né, disciplinas relacionadas à preservação de patrimônio arqueológico, conservação e restauro dos vestígios, elas começam a aparecer, né? Ainda sobre a formação dos arqueólogos, no MAI, no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, nós temos o mesmo cenário, né? Uma ausência de disciplina específica, né, sobre a conservação de objetos dentro da formação dos pós-graduandos. E não só sobre a conservação dos objetos, mas também com o gerenciamento, né, dos artefatos, né, a documentação, o registro, enfim. Nós temos uma ausência acadêmica desse conhecimento que é muito técnico também, né? A ausência desses estudos interdisciplinares, ela acaba aumentando ainda o distanciamento entre essas duas disciplinas e cada vez mais essas duas disciplinas vão se aprofundando numa intensa especialização. Os conservadores se focam em certos tipos de materiais e tópicos, né, relacionados à preservação específico, né, dos artefatos. Os arqueólogos também têm uma dificuldade na prática em absorver a preocupação com a conservação enquanto uma prática profissional, enquanto uma disciplina, né, enquanto um saber, uma formação profissional diferente, né? Esse fosso entre essas duas áreas ele é mostrado, né, nessa pesquisa de 2012, onde arqueólogos com mais de 15 anos, né, de práticas, ainda que não colocassem, não convidassem os conservadores a fazer parte, né, dos seus projetos, eles tinham um grande desejo por obter informações relativas à conservação dos objetos. Comparando até a grade disciplinar, né, dos cursos de conservação aos cursos de arqueologia, a gente vê muito mais o movimento da arqueologia por saber e conhecer práticas de curadoria, de gestão, de conservação, do que dos próprios cursos de conservação e restauro. Parece que é um grande desconhecimento, né, que os conservadores têm, que eles podem e devem atuar também nessa área, né? Bom, isolados desse processo arqueológico, né, os conservadores acabam sendo figuras de apoio, subordinados totalmente ao trabalho do arqueólogo, né? E ao invés de colaborar com todo o potencial da disciplina e enfim, juntos, né, alcançarem um objetivo maior, que é a preservação dos artefatos, acaba-se aí criando um profissional apêndice, que é consultado no momento de urgência, né? Os conservadores, eles acabam não sendo envolvidos, né, nesses trabalhos de arqueologia,
e eles são chamados quando o objeto já está no museu e ele precisa de cuidados específicos, né? Quando ele já chega no museu, num laboratório oriundo aí de projetos de escavação, ou quando ele já está por muito tempo em um laboratório de pesquisa, né? E nunca é demais, né, sempre destacar isso, que a conservação é uma disciplina, é uma profissão. No momento que eu gravo esse curso, a nossa profissão ainda não foi reconhecida, né? Tem um trâmite de um processo jurídico, né? Um debate jurídico sobre isso, mas ainda não foi feito um consenso, né? Infelizmente, e talvez isso enfraqueça, né, a nossa atuação. Mas os conservadores são profissionais, como qualquer outro, né? Eles estudam, se formam, então não são profissionais que devem ficar aí relegados a um segundo plano, um profissional que você só consulta em casos de emergência ou em casos de trabalhos muito pontuais, né? Os conservadores, eles podem agregar informações e procedimentos, né, muito importantes em todas as etapas do trabalho arqueológico. E acho que para culminar, né, a importância, né, dessa atuação, nós tivemos aí uma grande soma, né, com essa portaria do IPHAN, a portaria 196, de 18 de maio de 2016. É uma portaria de recomendação de diversas, né, diversas práticas do trabalho arqueológico, mas ela essencialmente tem um viés muito claro, né, para a conservação dos bens arqueológicos móveis, e ela sugere fortemente aos coordenadores de pesquisas arqueológicas que se tenha uma previsão de gastos, né, para aquisição de materiais necessários, para também composição de equipes, né, para a garantia dos cuidados da conservação do material em campo e em laboratório, né, para garantia das atividades de análise também, né. O ponto mais feliz dessa portaria é essa recomendação que é desejável a participação do conservador desde a etapa de campo, assim como também consultoria de outros profissionais, como educadores, museólogos, antropólogos, etc., né? Então, aqui nós temos legalmente, né, um instrumento que dá uma recomendação aos coordenadores de pesquisas arqueológicas, né, sobre a importância da participação do conservador em todas as etapas, né, desse trabalho de pesquisa. E é aqui que, legalmente, nós conseguimos ter a nossa atuação respaldada por essa portaria. E a pergunta que a gente sempre faz em todos os cursos é: será que nós temos conservadores preparados, né, para atuar nessa portaria? Né? Nós temos conservadores que tenham esse interesse, né, em atuar com pesquisa, com materiais arqueológicos, com a própria etapa de campo, né, de escavação, né? Nós precisamos ter essa demanda, né? E efetivamente criar profissionais que estejam aí habilitados a preencher, né, esse item dessa portaria, para que a gente possa sinalizar aos arqueólogos que sim, nós temos profissionais capacitados, preparados, que querem ganhar mais experiência também e que querem atuar nessa área, né? Como antecedentes, né, da conservação arqueológica, acho interessante trazer isso para vocês. Eu trago aqui a primeira referência de conservação arqueológica, né, ela é citada aí ainda no século XIX, 1858,
em um manual dinamarquês, onde M.R. Schmidt dá procedimento para manuseio de materiais metálicos e materiais orgânicos. Nós não podemos dizer que esse é realmente um primeiro livro, um primeiro manual de conservação, mas é um primeiro pequeno manual de escavação e de preservação de antiguidades. Não é muito clara a autoria desse livro, mas é um importante primeiro guia para a conservação dos materiais arqueológicos, em um momento que nós temos muitas investigações arqueológicas acontecendo, principalmente, né, nas descobertas, nas grandes descobertas aí egípcias, né? Nessas escavações científicas iniciais, essas ações eram realizadas pelos arqueólogos. Isso continuou sendo por muito tempo, mas é importante pontuar que já se tinha aí uma preocupação, né, a ponto de se criar um manual para garantir a conservação desses bens, desses artefatos. E também nesse bojo, né, dessas pesquisas arqueológicas, dessas grandes escavações, dessas primeiras grandes descobertas, que a gente vai ter aí a consolidação do laboratório de conservação, de publicação do British Museum, coisas que vai consolidar e também tentar aproximar essas duas áreas, né? Aqui nós vemos um relato do Carter, que foi um grande arqueólogo que estava ali por trás de todas as grandes descobertas, né, do Egito, ainda das primeiras, né, até escavações, né, onde ele diz que o escavador, né, o arqueólogo, quando ele encontra esses achados, eles não fazem parte da sua própria propriedade, né? Ele não deve tratar esses achados como ele bem entender. Ele deve cuidar, né, para que esses artefatos não sejam destruídos, porque a sua degradação, né, a evidência da sua degradação, ela é tão facilmente percebida e tão irreparável que isso põe em risco, né, todo o trabalho que é feito. E o Carter tem uma posição bem específica, né, nessas escavações e nessas incursões que ele faz ao Egito, que ele deixa aí uma pessoa específica para cuidar da conservação, da preservação dos artefatos que vão sendo escavados e resgatados, né? Então, já ali no início do século XX, nós temos essa preocupação, nós temos essa clareza que esses registros de cultura material que vão sendo escavados, ele tem uma perenidade muito forte e eles precisam de um cuidado especial. E já o Carter já indica ali uma pessoa para trabalhar nessa frente, né? Não é um conservador, mas é importante que se tenha ali já esses primeiros socorros, né? Projetos arqueológicos sem conservadores. O que pode acontecer no final das contas, né? Por que é importante a gente ter conservadores nesses projetos? Bom, porque se eu não tenho conservadores nesses projetos, eu tenho uma completa ausência de medidas, né, de conservação, ainda na fase de elaboração do projeto. Então, a gente está falando de uma etapa de campo que está sendo planejada, né, uma escavação que está sendo planejada, e ela acontece esse planejamento sem que tenha um conservador por trás para pensar em medidas de primeiros socorros, em materiais, em técnicas também de primeiros socorros, né, de estabilização de objetos que eventualmente sejam encontrados e que necessitem desses primeiros auxílios, né. Nós partimos também
eles acontecem sem esse profissional, porque o arqueólogo, muitas vezes, ele desconhece, né, que haja a necessidade desse profissional e que há profissionais disponíveis para esta etapa de trabalho, né? E muitas vezes esses projetos acontecem sem a participação dos conservadores, porque o orçamento é muito restrito e o orçamento acaba não prevendo a participação desses profissionais. E quais são as consequências que a gente pode ter a partir disso, né? A partir da ausência dos conservadores em campo? Nós podemos ter problemas com relação à recuperação desses materiais, né, durante a escavação. Podemos ter problemas quanto a níveis de intervenções não definidos, né, que acabam sendo equivocados, a gente vai falar um pouco mais disso adiante. Processos de aceleração, de degradação, processos que poderiam ter sido estabilizados com medidas muito fáceis, com medidas muito básicas, ainda na etapa de campo, que porventura acabam se descontrolando ali na saída do material da escavação e no transporte desse material para o laboratório, né? Problemas muito comuns, né, de embalagem e de transporte e, eventualmente, problemas de informações científicas também dos artefatos escavados, resgatados. Aqui a gente vê uma imagem que eu retirei dessa apresentação aqui de um colega do Peru. É um depósito temporário, né, um laboratório que está recebendo materiais escavados, que está recebendo materiais que são recuperados de pesquisa, né, e a gente vê aqui um vaso apoiado aqui numa caixa, um empilhamento muitas vezes até excessivo, né. E se a gente tem uma etapa de campo onde a gente consegue planejar, né, planejar a execução de todas as etapas, talvez eu pudesse ter aqui outros materiais de acondicionamento, outros materiais de transporte, e não necessariamente ficar aqui sob essas condições. Já que a gente vê um laboratório muito melhor organizado, né? A gente vê pessoas trabalhando em suas posições, pessoas aqui fazendo registro, fazendo um inventário básico, fazendo talvez aqui alguma intervenção mínima, as caixas melhor organizadas, mais indicadas. Então a gente aqui tem uma ação de planejamento, né? Uma ação muito mais detalhada e organizada, né? Então, o risco de perda de material é menor, o risco de perda de material científico, de informação científica é bem menor, né? Quando você tem um ambiente mais controlado como esse. Aqui eu trago para vocês, não são caixas de chocolate, né? São caixas que foram usadas para armazenamento e transporte de material ósseo, inequívocas, claro, né? Não são caixas que são recomendáveis, né? A intervenção em materiais in situ, ela deve ser uma tarefa do conservador, né? Pois nós temos protocolos de conservação para distintas tipologias de materiais. E essa tarefa ela deve ser feita em conjunto com o arqueólogo. Isso é uma coisa que a gente vai falar muito durante o curso, né? As tarefas são feitas em conjunto, em colaboração. É uma tarefa que não é exclusiva do conservador, que o conservador não é que ele precise intervir um material em campo e todos saem de cena e o conservador vai atuar. É uma intervenção, é um trabalho colaborativo, porque mais que nada, a gente precisa também entender o que o arqueólogo precisa, o que esse material, o que ele vai acontecer com ele no futuro, se ele vai passar por algum tipo de análise, se ele vai ficar ali exposto em um museu de sítio, ou se ele vai ser realocado para um museu que tem uma reserva técnica, que tem uma condição de guarda diferente. Então, essas informações elas devem ser consideradas no momento de decisão
né, de ações ali do conservador. Então, é importante que se tenha ali essa colaboração para que seja feita uma tomada de decisão correta, né? E essa situação de intervenção em campo, né, é um cenário ideal. A gente deveria também contar com um profissional de documentação museológica, para que o mesmo pudesse colaborar também na preservação dos registros documentais, no gerenciamento das informações que são geradas ali nas escavações. Mas isso é num cenário muito ideal, né? A preservação dos objetos, ela se inicia ainda em campo, e por isso vale lembrar a importância da conservação também nas etapas de resgate, no acondicionamento e no transporte dos objetos para o museu, a fim de se evitar perdas ou embalagens como essas que vocês veem aqui, respeitando assim protocolos mínimos, protocolos até que a própria portaria 196 sugere, né, protocolos próprios relacionados à conservação de materiais arqueológicos. A exclusão do conservador de etapas de campo influenciará, né, as próximas etapas da trajetória curatorial desses objetos, como um efeito cascata. Como vocês veem aqui, uma embalagem que é inadequada, uma sinalização que também é inadequada, a gente pode ter não só quebra, né, dos materiais que estão aqui dentro, os materiais podem escapar, né, porque não é uma caixa que é feita para transportar nada, a não ser chocolate, né. Essa fita, com essa sinalização externa, ela é extremamente frágil, ela pode cair, ela pode soltar com o passar do tempo, e aí a gente vai tendo um efeito cascata, né, que é um dano físico no objeto, perda do objeto, perda das informações relacionadas a ele, né, a próprio projeto de escavação. Então, essas são os problemas, né, quando a gente não tem uma equipe preparada, né, pensando nessas técnicas curatoriais aí, junto com o arqueólogo em campo. Aqui vocês veem um exemplo de uma caixa que foi feita, para resgate do material em campo, é uma caixa que foi feita para resgate de material metálico, extremamente frágil, são lâminas metálicas muito finas, né? Então é uma caixa de madeira com recorte de espuma, sinalização aqui, quase que uma caixa de transporte, né? Que a gente usa isso para museus, para exposição, mas vejam que eles estão usando essa mesma estrutura aqui para resgate de materiais arqueológicos ainda em campo, né? Quando que a conservação, afinal, deve participar dos projetos arqueológicos? Ela deve participar antes, durante e depois, ou seja, em todas as etapas, né? A etapa de planejamento antes do trabalho de campo. Os conservadores devem participar ainda nessa etapa prévia, porque é aí que os recursos financeiros do projeto vão sendo definidos, que recursos como recursos para embalagem, né, para materiais vão sendo definidos também, né? E aí que alguns orçamentos e subsídios para escavação reconhecem, né, reconhecem não, na verdade deveriam reconhecer que essa despesa é importante, né, não só em campo, mas também para o armazenamento dos achados, né, porque essas coleções são recuperadas, né, num contexto arqueológico, e elas vão ficar em algum lugar, né, elas vão ficar em algum lugar por muito tempo, né, então você precisa ter uma instalação para manutenção pós-escavação, né, isso pode influenciar fortemente, né, a política que você vai atuar ali no campo, né, a definição dos níveis de tratamento, né, dos tratamentos que você pode dar a um objeto ainda em campo, né. Você deve conhecer o meio ambiente local para planejar esses requisitos de conservação,
né? Sempre vai haver uma descoberta inesperada que vai exigir, né, uma ação de emergência, mas em geral a conservação preventiva pode ser planejada com muita antecedência e o conservador pode ser um grande profissional aliado que pode contribuir ali com estudos de temperatura, umidade relativa do ambiente onde vai ser feita a escavação, uma extensão da sombra, direção, frequência do vento, se há ou não ocorrência de geada ali naquele local, qual a característica do solo onde vai ser escavado, né? O material tem um pH ácido, tem um pH básico, né? Qual é o nível do lençol freático? Então, todas essas são características que o conservador ele pode fazer o levantamento e pode prever a partir daí, um futuro comportamento do material que pode ser encontrado nessa etapa de campo, né? Se possível, deve ser investigados também, esses fatores devem ser investigados em loco, né? Uma visita de reconhecimento ao local, né? Para o planejamento próprio da estratégia de escavação, mas isso é muito no plano ideal, né? Geralmente a gente sabe, a gente vai escavar em uma X localidade no mês Y, né? E a gente não tem essa possibilidade de ir a campo antes, né, da escavação. Se tiver, melhor. O conservador consegue fazer com mais precisão esses levantamentos, tendo, claro, em conta, né, diferentes tempos, né, diferentes épocas do ano, né? Embora todas as circunstâncias específicas, né, da descoberta, elas não necessariamente possam ser previstas, os membros da equipe eles devem estar cientes de que tipo de materiais podem ser encontrados. Isso não é o conservador que vai responder, o arqueólogo. O arqueólogo vai dizer, olha, é um sítio histórico, então aqui a gente vai encontrar porcelana, faiança, vidro, né? Ou então é um sítio pré-histórico, a gente vai encontrar material lítico, não vai ter mais nada além disso, né? Então, se a gente vai escavar, por exemplo, uma igreja primitiva, a equipe deve estar preparada para a conservação de materiais como gesso pintado, mosaicos, né, alguns materiais de ordem sacra, né, restos de escultura, metais, eventualmente, e também remanescentes corporais, né? Então, a gente consegue fazer esses levantamentos ainda durante essa etapa de planejamento, que é super importante, por isso que é importante a posição, né, e a participação de um conservador nessa equipe multidisciplinar, e mais importante ainda, é nessa etapa que nós vamos definir quais são os níveis de intervenção in situ. A gente pode ter 4 níveis diferentes. O primeiro é sem intervenção, a gente simplesmente vai resgatar o material, vai embalar e vai enviar para o laboratório ou para a reserva técnica de um museu. A gente pode definir um nível de intervenção parcial, um nível de conservação total, ou um nível que é mais difícil, que seria de display standard, como, por exemplo, nós vamos escavar e naquele local de escavação já vai ter um museu que a gente já vai mandar o material e ele já vai para uma exposição. Então, eu preciso efetivamente preparar esse material para que ele fique ali exposto, né, para que ele seja aproveitável ali pelo público que vai visitar a exposição. Entrando em detalhes, né, esse primeiro nível sem intervenção, né, a gente vai ter aqui simplesmente os fragmentos, materiais embalados, encaminhados ali para um laboratório, uma reserva técnica. Esse segundo nível de conservação parcial, a gente pode até fazer algumas ações mínimas, né, uma limpeza, como vocês veem aqui, o armazenamento, embalagem, isso é feito de qualquer maneira, alguma remontagem de objeto fragmentado, né, sem a reconstituição de faltantes, então é só colagem ali de alguns fragmentos que se encaixam, mas com intenções de pesquisa, né. O nível 3 é um nível de conservação total, é uma limpeza mais profunda, é uma estabilização química, é uma remoção de corrosão, é uma remontagem de fragmento com preenchimento ali de lacunas, né, para que esse material seja ali
preparado e estabilizado o máximo possível, né? E o nível de display standard é quando você tem as ações do nível 3, né, do nível anterior, e mais reconstruções estéticas para fins expositivos. São níveis diferenciados e, claro, cada uma vai demandar materiais diferentes, profissionais diferentes e tempo de execução diferente também. Aqui, por exemplo, a gente tem uma peça após a intervenção in situ, né, uma peça que foi consolidada, né, um fragmento lítico que foi consolidado, e nesse caso a escolha do consolidante não foi muito feliz porque o material acabou não penetrando no objeto, ele ficou aderido aqui só à superfície, né? A gente tem talvez um problema com relação à concentração do adesivo ou a escolha do solvente, e o material ficou assim, esbranquiçado, né, na sua superfície. Entretanto, a escolha ainda dos consolidantes, dos métodos de limpeza, da preservação dos registros arqueológicos, elas são tarefas dos conservadores. Elas devem ser feitas em parcerias, né, com os arqueólogos, para que cada profissional possa colaborar no seu campo de especialização e para que ambos consigam aí aquele eixo comum, né, aquele eixo da preservação do artefato, né, mas nesse caso a gente teve uma ação equivocada, talvez, por parte de quem efetuou essa intervenção, né? Essa escolha, talvez, do solvente ou da concentração do consolidante tenha sido equivocada. Então, por isso que é importante fazer testes, saber o que está sendo aplicado, né? Estudar as condições do seu meio, né? Não adianta eu preparar um consolidante com um solvente de acetona, por exemplo, se o meu campo, né, é extremamente quente, né, se minhas condições de escavações são extremamente quentes, né, a minha acetona ela vai evaporar muito rapidamente e o meu consolidante ele vai ficar aqui na superfície, como esse caso, por exemplo. Então, por isso que a colaboração entre os dois profissionais, ela é muito desejável e, se possível, ela deve fazer parte ainda desde a etapa de planejamento desse campo, né? Aqui eu trago para vocês alguns processos de deterioração que acontecem especificamente para materiais arqueológicos, né? A gente tem um material arqueológico num contexto de enterramento, seja ele na terra ou aquático também. A gente tem aqui, por ilustração, né, um sepultamento na Lapa do Santo, Lagoa Santa, em Minas Gerais. E o que acontece com esse sepultamento, né, quando ele fica nesse contexto de enterramento? Ele pode sofrer congelamento, descongelamento, né, dependendo, claro, do clima, né, dessa região. Ele sofre abrasão, né, porque aqui a gente tem terra, pode ser que tenha plantas crescendo aqui, então raízes podem fazer abrasão nesse material. Eu posso ter saturação de água contendo sais solúveis, esses sais solúveis acabam migrando para o meu material, né? A presença de ácidos no solo ou um solo muito básico, também alcalino, ele pode interagir com o meu material. Nesse caso aqui, que eu tenho um sepultamento, se o meu solo for muito ácido, a acidez do solo acaba atacando aqui o meu composto minha composição de cálcio, né, desse sepultamento, desse material ósseo. Se eu tiver metal, eu posso ter corrosão, que eu já mencionei, crescimento de plantas e raízes, né, acaba colaborando para abrasão, para quebras, para deformação desses materiais. Então, todas essas ações, né, podem acontecer quando o material ainda está num contexto de enterramento. E é importante a gente também lembrar que esses materiais enterrados, né, esses materiais arqueológicos, eles têm um ciclo de vida muito específico, né? Esses materiais não nasceram lá enterrados, né? Eles têm a sua fase de elaboração, onde
o artesão ele escolhe os seus materiais, ele processa suas matérias-primas de uma determinada forma. Esse material, esse objeto, né, ele pode ter sido usado, né, num contexto doméstico, num contexto ritualístico, enfim. Ele tem as suas próprias marcas de uso, né? Esse material depois ele passa por um período de abandono, que aí sim é um período onde ele fica ali enterrado, né? Aí sim ele parte para a fase de escavação e da fase pós-escavação. Então vejam que é todo um ciclo biográfico, né? Onde esse material arqueológico ele vai se manifestar aqui, né? A gente vai encontrá-lo aqui na fase de escavação, mas a gente precisa entender que ele teve aí todas essas fases anteriores por trás, né? Isso pode ser também fatores determinantes para sua preservação ou não. E para que fique mais claro ainda, né, num contexto arqueológico, a gente tem aqui uma fase, né, a fase de abandono, né, a fase onde ele está enterrado, e é uma fase onde esse objeto ele tenta entrar em equilíbrio com o meio que o circunda. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio químico, é um equilíbrio biológico, né, um equilíbrio físico, justamente para que o objeto tenha ali a garantia de uma maior estabilidade, né? E aí acontece a escavação. Nesse momento acontece a escavação. Imediatamente depois da escavação, esse equilíbrio ele é rompido. Todos os materiais orgânicos e inorgânicos que estavam aqui enterrados e protegidos, eles ficam vulneráveis, né? Eles são exibidos novamente às condições de temperatura ambiente, a sol, a chuva, a umidade, né? E aí a vulnerabilidade da deterioração, ela se reinicia, né? E a curva aqui ela é bastante acentuada. E aí depois esse objeto vai para uma etapa de museu, né? De reserva técnica, onde a gente também tenta assegurar aí uma longevidade, um equilíbrio, mas essa etapa, né, ela é fundamental, vocês vão ver esse gráfico por muitas vezes durante o curso. Falando de processos internos, né, e naturais, eles podem ser lentos e imprevisíveis, né, como o próprio ajuste de placas tectônicas que vão se movendo lentamente, ou com terremotos que são imprevisíveis e acabam destruindo, né, sítios arqueológicos e acabam disturbando aí todo um contexto de enterramento. Os processos antrópicos, né, eles são mais previsíveis, né? Aqui a gente tem uma destruição de um sítio arqueológico na cidade de Palmira, na Síria, né? Nós temos também uma ocupação humana em um sítio arqueológico no Peru, vejam aqui a placa, né, do sítio arqueológico, então a gente tem uma ocupação, atividades urbanas, atividades agrícolas, turismo, vandalismo, né? Então tudo isso também são fatores que vão colaborar, né, na degradação dos objetos arqueológicos. E a gente, somado, né, a todas essas dificuldades que a gente tem da própria preservação da natureza desses materiais, a gente tem muitas vezes um conflito de prioridades, né? O arqueólogo, quando encontra o material, ele quer registrar, ele precisa registrar, né, essas informações, muito bem, muitas vezes você tem uma equipe desenhando, hoje nem tanto, né, porque você tem muitas formas de registros tecnológicas, né, mas ainda se fazem desenhos, né, e registros do contexto arqueológico. E, por outro lado, você tem ali uma necessidade do conservador em cobrir a área, em resgatar esse objeto o mais rápido possível, antes que ele comece aí a se degradar, né? Então, para que não haja um conflito de prioridades e para que os conservadores não sejam vistos como o elo mais fraco nesse jogo, é importante sempre trabalhar em conjunto com o arqueólogo para tentar identificar as necessidades, né, e as etapas posteriores à escavação, né, a esse
que vai acontecer depois daqui, né? O que acontece depois que esse rapaz está fazendo esse desenho, esse registro, né? A gente vai fazer a coleta, a gente vai coletar isso em bloco, a gente vai coletar os objetos por si só, a gente vai fazer embalagem, a gente vai levar isso para onde, né? Então a gente precisa ter muito bem clara essas informações, mas essas informações elas não são decisões unilaterais do conservador, elas devem ser tomadas em conjunto, né, com o arqueólogo, com outros membros da equipe. Aqui vocês têm exemplos, né? A gente vai falar disso nas próximas aulas também, mas a gente pode minimizar agentes de risco, como vocês viram aqui nessa foto inicial, né? Aqui um agente de risco bem iminente aqui para esses materiais que estão sendo escavados é a luz, né? A luz do sol, é o calor, né? Altas temperaturas que esse objeto que estava aqui enterrado, na sua situação de equilíbrio, é bruscamente exibido aqui a temperatura ambiente. Então, o que se projetou aqui? Uma cobertura de fibra natural aqui, de palha, tem uma cobertura plástica também, é importante até para que as pessoas possam trabalhar, né? As pessoas precisam ter conforto, eu sempre falo que a arqueologia não é sinônimo de desconforto, as pessoas precisam ter um mínimo conforto para trabalhar, e coberturas como essas também vão colaborar aí para minimizar excesso de luz, minimizar surgimento de micro-organismos, a gente pode trabalhar com uma temperatura mais estável, né, uma umidade mais estável, quando a gente tem coberturas como essas, né, feitas de materiais naturais também. Etapas iniciais, quais seriam as responsabilidades do conservador, né? A gente precisa fazer o que nessa primeira etapa? Um manual, um guia. A gente pode fazer o estudo de solo junto com os arqueólogos, a gente pode e deve verificar o clima, há sites para isso que são muito bons, tem muitas informações que a gente consegue tirar daí, né? A gente consegue verificar o clima no período da escavação, e geralmente o arqueólogo também escolhe, né, o seu período de escavação com essa informação em mente, né? Raramente se opta por fazer uma escavação num período chuvoso, a não ser que seja uma intensa necessidade, né? Se pode discutir com um arqueólogo que tipo de objetos vão ser encontrados nesse local, né? A gente pode conseguir fazer um estudo prévio dos agentes de risco. Então, por exemplo, num sítio desse, o que a gente pode ter como agente de risco? A gente pode ter a luz do sol, a gente pode ter temperaturas intensas, né? Uma umidade instável. Então, isso é uma ação, né, uma das responsabilidades do conservador ainda na etapa de planejamento. Muito importante também, o conservador, ele pode e deve organizar a lista de materiais, né, para se levar para campo, a lista de materiais para fazer o resgate, para fazer uma estabilização dos objetos e para se fazer a embalagem dos mesmos, para que a gente não tenha aí imprevistos, não tenha materiais que são utilizados, né, para outros fins e acabam servindo para embalagem de objetos. O conservador, ele pode planejar fichas de registro padronizadas, fichas de registro próprias da conservação, não do trabalho do arqueólogo. São fichas de registro nas quais se prevê o registro de informações sobre intervenção. Então, se for decidido fazer intervenção nos objetos, nós vamos fazer uma limpeza, nós vamos fazer uma intervenção, vamos fazer uma colagem de fragmento, essas intervenções, elas devem ser registradas, e elas devem ser registradas em fichas específicas, fichas de conservação. Então, isso o conservador deve planejar, né, e levar já pronto esse material para campo, né? Assim como também planejar materiais e organização do próprio laboratório de campo, né, junto com o arqueólogo.
No sítio arqueológico, o conservador deve desenvolver métodos de escavação, de estabilização, de limpeza, de armazenagem, acondicionamento e transporte dos objetos com o arqueólogo. O conservador não vai definir um método de escavação sozinho, ele vai conversar com o arqueólogo quais seriam as melhores opções ali dentro daquele cenário, dentro daquela fragilidade de materiais, as possibilidades mais seguras, né, para se remover um material em campo. Eu já escutei em campo assim, isso não tem jeito, isso vai estragar de qualquer maneira. A importância da nossa atuação é para evitar que cenários assim aconteçam. Não, isso não vai estragar de qualquer maneira, a gente vai tentar resgatá-lo usando uma técnica específica para que isso seja estabilizado o máximo possível, para que o máximo possível consiga preservar e levar até o laboratório, até a reserva técnica do museu, né? O conservador também pode colaborar na interpretação dos materiais encontrados, né? Então, aqui a gente está vendo cerâmicas, talvez um material ósseo, algo que meio esverdeado, talvez seja um metal, né? Coberto aí por uma camada de corrosão. Então, até mesmo pelo comportamento dos materiais na sua etapa de deterioração, o conservador pode ajudar o arqueólogo aí numa identificação prévia, né, dos materiais encontrados. E consolidação. Consolidação é uma ação que é muito comum, né, os conservadores fazem isso com frequência nos seus laboratórios, nos seus ateliês, mas também é uma etapa que pode ser feita em campo, né, in situ, e é uma tarefa do conservador. A extração, aqui como vocês veem, né, é uma tarefa que pode ser executada pelo conservador em parceria com o arqueólogo. Embalagem também, uma tarefa que pode ser executada pelo conservador. Aqui a gente tem um exemplo de uma embalagem comum, né, uma caixa plástica com vários saquinhos zip, né, os fragmentos, materiais são colocados dentro dessa caixa, ou aqui coisas mais frágeis, né, lâminas de materiais metálicos que ganham aí uma caixinha, um recorte, né, todo especializado, e isso não é embalagem de reserva técnica, não, isso é embalagem de transporte de campo, né, então a gente tem aí alguns exemplos. Limpeza também é um exemplo de ações que podem ser feitas pelos conservadores. Adesão de fragmentos, né? São ações que nós fazemos em ateliês, nos laboratórios, porque não também em campo, se isso for o nível de intervenção que for definido, tendo sempre em mente que quanto maior o nível de intervenção, maior vai ser o tempo que eu vou me dedicar a esse nível de intervenção, os materiais que eu devo levar para campo, eles devem também atender a esse nível de intervenção, né? Registro, né? A gente pode também, em conjunto com os arqueólogos, colaborar no registro dos materiais, enfim, seguindo orientações, né, dos arqueólogos sobre como fazer o registro, qual método e por quê, né? Aqui a gente tem na internet milhões, né, de manuais de arqueologia, de vídeos no YouTube, né, de arqueologias para pessoas que gostam, que acham curioso e que querem ser arqueólogos nas horas vagas, né? Por exemplo, esse daqui é um excerto de um vídeo de um achado de moedas centenárias em um quintal numa cidade de Colares, no Pará, que acabou provocando uma correria grande na cidade, causou a saída da idosa da sua casa, né, que era proprietária do terreno. Ela acabou se mudando da cidade porque várias pessoas vieram atraídas pelos tesouros que estavam ali, né? Várias pessoas vieram com detectores de metais, se passaram por professor de história para entrar no terreno, começaram a saquear e etc, né? Então, não é raro você ver
pessoas que fazem essas expedições, que tentam, com detectores de metal, encontrar coisas na praia ou em terrenos, né? Isso não é hobby, né? Isso não é coisa de professor de história, isso não é coisa de pessoas curiosas, isso é saque, né? Bem arqueológico, pela legislação brasileira, é bem da União. Então, tudo que você estiver retirando, né, do contexto arqueológico, você está saqueando, né? E assim como a gente sempre fala que a conservação é uma disciplina que não deve ser executada por qualquer um, a arqueologia também é uma disciplina, né? Então, não é porque eu vi um vídeo que eu sei escavar, não é porque eu li um livro como esse que eu entendo de arqueologia. Assim como a gente também sempre coloca, né, e defende que a conservação é uma disciplina, é uma profissão, a gente estuda muito, né, para atuar na nossa área, os arqueólogos também têm o seu campo, né, de atuação. Por isso que é uma coisa que a gente vai reforçar muito durante o curso, da necessidade da colaboração entre esses dois profissionais, né, que são profissionais de formação distintas e que têm aí no seu eixo, né, comum, essa preocupação e esse desejo pela preservação dos artefatos. Mas nós temos muitas barreiras, né, entre esses dois profissionais, né? Apesar das leis de proteção do patrimônio, das cartas patrimoniais, dos códigos de éticas, expressarem essa preocupação com o patrimônio arqueológico, nós temos lacunas profundas, né, com relação à escassez de recurso, né, que essas instituições possam ter na elaboração dos projetos arqueológicos, na aquisição de materiais indicados, né, para embalagens, e até mesmo escassez e lacuna profunda com relação à formação em conservação e restauro no Brasil, especificamente para materiais arqueológicos, né? A gente considera que mais de uma colaboração pontual, os conservadores se preparem e estejam aptos, né, para participar de trabalhos de arqueologia, a fim de fortalecer essas experiências e esses trabalhos interdisciplinares, né? A presença desse profissional, ela deve ser incluída, como nós vimos, em todas as etapas do projeto arqueológico, como nós vimos e como também preconiza a portaria 196 do IPHAN. Desde o trabalho do projeto, do planejamento do trabalho de campo, do resgate, até depois a publicação dos trabalhos de pesquisa, né? Quando os arqueólogos e conservadores eles passam a trabalhar juntos, eles vão compartilhando conhecimentos, habilidades profissionais e acabam diminuindo aí a distância entre essas duas disciplinas, né? A preservação, nós vimos que é uma prioridade, né? Tanto para conservadores quanto para arqueólogos, né? E quanto mais conservadores puderem se engajar na questão da conservação dos materiais arqueológicos, mais profissionais a gente vai ter, né, disponível nesse mercado, e aí a gente vai conseguir fortalecer, né, essa argumentação que os arqueólogos devem nos convidar para trabalhar nessas etapas de campo, né, para desenvolver e implementar melhores práticas, né, para esse trabalho interdisciplinar de conservação de materiais arqueológicos, né. Então, para finalizar, eu deixo a bibliografia dessa primeira aula para vocês, com grande destaque a portaria do IPHAN 196, quem não conhece, vale a pena revisar, e também essas publicações, né, sobre conservação de materiais arqueológicos. A gente inicia o curso, deixo essas informações aqui para que vocês possam procurar um pouco mais sobre esse tema e espero que vocês tenham aproveitado essa primeira aula e nos vemos na próxima. Até lá!